Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8. Verso 31 até o 39. Romanos capítulo de número 8, verso 31 até o verso 39. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Romanos 8, do verso 31 ao 39, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre a perseverança dos santos. Você já se sentiu fraco na fé? Será que já passou alguma vez na sua cabeça, Deus me abandonou? Eu acredito de tudo aquilo que nós temos vivido como cristãos, na leitura da palavra, na oração. Uma vez eu ouvi uma história de que um pastor, e quem me contou estava sentado no banco, era colega de quem estava à frente pregando, e diz que o pregador desceu do púlpito e foi no ouvido do colega dele, que também era pastor, estava sentado no banco, e disse assim: eu não acredito em nada do que eu preguei. Será que você já passou por isso? Viver o evangelho, viver o cristianismo, viver a membresia de uma igreja e pensar assim: será que isso tudo é verdade? Eu acredito que a gente não pode impedir que esse tipo de pensamento passe na nossa cabeça, mas a gente não pode ficar com ele. Como aquela velha história, você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. O apóstolo Paulo, ele ensina sobre a fé em Jesus para a nossa salvação. E a carta aos Romanos é uma carta teológica que fala da importância da fé em Jesus para a nossa salvação e fala dos efeitos dessa fé em nossa vida. Especificamente no capítulo de número 6, ele diz: olha, nós morremos com Cristo, na morte dele através do nosso batismo, e ressuscitamos com ele pela fé através da ressurreição dele para uma nova vida. E aí, para que os romanos então não ficassem orgulhosos da sua própria fé em Jesus, não, eu creio. O apóstolo Paulo, ele vai mencionar, se você voltar a sua página aí, no capítulo de número 7, verso 18, 17, 18 e 19, a gente vai observar isso, e ele vai mostrar que nós não fazemos aquilo que gosta da vida, é o fato de estarmos em Cristo. Porque olha para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, que fraquejaram na fé, que falharam.
A gente guarda essa frase, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas quando nós caímos, quando nós falhamos, nós imaginamos que tudo está perdido. É claro que quanto mais perto de Deus estamos, quanto mais ativos na obra de Deus estamos, mais em intimidade, mais em comunhão, mais vivenciando o amor e as práticas da palavra de Deus, mais forte nos sentiremos. E mais seguros a respeito da nossa salvação, mais seguros a respeito da nossa vida com Deus, nós estaremos. Paulo então ele ensina sobre o amor de Deus que nos mantém em Cristo, porque ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? E ele fala isso ainda que você passe por sofrimentos, ainda que você passe por tribulações. Mas não são justamente nesses momentos de tribulações, de lutas e grandes apertos que nós nos permitimos passar pela nossa cabeça, será que verdadeiramente eu creio em Deus? Será que eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Será que Deus está presente na minha vida? Será que realmente Ele cuida de mim? Será que realmente eu estou salvo por Cristo Jesus? São tantos serás, tantas dúvidas. E aí Paulo então nos ensina no capítulo 7, e eu quero observar esse texto, no capítulo 7, verso 17, 18 e 19, ele diz, neste caso, Deus, como alguém que tinha comunhão com o Senhor, ele queria fazer algo que agradava a Deus, mas ele percebia que nas suas atitudes, nas suas mãos, nos seus membros, existia uma força que impulsionava ele para fazer algo que ele não queria fazer, que ele sabia que era errado. Você quer levantar de madrugada para orar e você não consegue? Você quer ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia e você não consegue? Você quer que perseverança dos santos não é você permanecer firmado na fé 24 horas por dia. Irmãos, não vai ser todo domingo que você vai sair de um culto da igreja cheio de ânimo, cheio de fervor. Não vai ser todos os dias que você vai sentir, ainda que isso não queira dizer muita coisa, né? Sentir os cabelos do braço arrepiar, né? Chorar num culto. Porque no final das contas a gente não pode seguir aquilo que a gente está sentindo, mas a segurança que a palavra de Deus nos dá. E aí a gente olha para a palavra de Deus e a gente percebe que muitas pessoas que nós consideramos que eram de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, tiveram seus dias de fraqueza. E nem por isso Deus as abandonou. Tiveram seus dias de dúvida, tiveram seus dias de negação, e nem por isso a graça de Deus se apartou deles. Louvado seja Deus que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça. E aí você lembra do filho pródigo? Como filho pródigo, às vezes nós perdemos o nosso relacionamento com o Pai. Eu quero ir embora. Quantas pessoas são recebidas num mês como membros da igreja e no outro mês estão distantes? Outras pessoas que começam muito animadas, mas de repente abandonam. Como Pedro, que negou Jesus, não foi uma vez só não, 3 vezes. E às vezes nós olhamos para episódios como esses e imaginamos assim, eu sou bom porque eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. Mas chega um dia que você pode falhar. Chega um dia que você pode errar, mas aí o que Jesus faz? Jesus vai ao encontro dele. Jesus foi ao encontro de Pedro. Davi, quando adulterou, ele faz uma oração, restitui-me a alegria da tua salvação. Por que tudo isso? Porque então ele diz que veio buscar e salvar o que estava perdido. Em João capítulo de número 10 ele fala que ele veio salvar as ovelhas, veio reunir as ovelhas e dar a vida por elas.
E ele completa dizendo lá no versículo 28 de João 10, ninguém pode tirar essas ovelhas das minhas mãos. Aí você imagina em alguns momentos da sua vida que você se sente longe de Deus, ou que você sente que Deus está longe. Mas isso é o que nós sentimos. Isso é a nossa percepção, não a realidade em si. Porque mesmo na fraqueza da nossa fé, Deus continua presente. E essa é a perseverança dos santos. Naquilo que a igreja reformada calvinista, que a igreja presbiteriana crê. Não é que em todo tempo nós esperamos cristãos fortes na fé, em que em nenhum momento vacilam. Nós esperamos cristãos que, a despeito das suas fraquezas, das suas mazelas, dos espinhos na carne, confiam que o poder de Deus se aperfeiçoa em suas fraquezas e que nada pode tirá-los das mãos de Jesus. Nada. Nada pode separar você do amor de Deus. É o que Paulo está nos ensinando. O que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu não quero, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Eu não consigo permanecer firme e fiel a Deus em todo o tempo. Logo, estarmos em Cristo, sermos mantidos na condição de salvos ou filhos de Deus, não pode ser firmado ou dependente da nossa fé, porque a fé pode falhar. Esses dias eu fiz uma postagem na internet. Você já reparou que tem algumas pessoas que creem na fé que possuem? E você vai conversar com elas sobre Deus, sobre confiança em Deus, a pessoa fala, não, eu tenho fé. Eu tenho fé que isso vai dar certo. Mas para mim, em alguns momentos, soa fé na própria autoconfiança, numa espécie de pensamento positivo. Eu mentalizo aquilo e acredito que o que eu mentalizo vai acontecer. Essa fé não é a fé. De número 6, nos ensina que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele exista e que Ele se torna abençoador daqueles que o buscam. A sua fraqueza, muitas vezes, entendendo e vivenciando a fraqueza da sua obediência, da sua alma, diante de todas as exigências de Deus para nós, você descansa naquilo que Jesus fez. Aí você entende que perseverança dos santos não é o que você faz para permanecer na igreja, ou orando, ou lendo a Bíblia. Perseverança dos santos é o que Deus fez por meio de Jesus Cristo para te alcançar. É claro que um outro aspecto, e Paulo ele trabalha isso muito bem, principalmente na carta aos Romanos, que esse descansar na salvação de Deus, num Deus que nos ama, que nada pode nos separar dele, nada pode nos tirar de suas mãos, não porque nós permanecemos confiando nele em todo o tempo e fazendo a sua vontade em todo o tempo, porque na maioria das vezes nós erramos e pecamos, mas porque Deus, por meio de Jesus, quando envia o seu próprio Filho, Ele dá a vida para nos salvar, Ele morre numa cruz em nosso lugar, Ele ressuscita em nosso lugar, Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele continua sendo um mediador, sim, porque mesmo após a sua morte e ressurreição, nós precisamos que Ele seja nos nossos dias, que é a teologia da prosperidade, que se você está passando por uma enfermidade, por algum problema, é porque Deus está contra você. Mas então precisaríamos rasgar essa página da Bíblia, porque essa Bíblia mostra justamente o contrário e diz que quando você está na tribulação, mesmo ali, Deus está manifestando o amor dele para com a sua vida. Porque não é o fato de você ter prosperidade, tranquilidade, que vai revelar para você o amor de Deus. Justamente nos momentos mais difíceis, é que nós conhecemos o quanto Deus nos ama. Alguém aqui já experimentou o consolo de Deus? Já, eu já.
Você sabe que para experimentar o consolo de Deus você teve que chorar. Você não conheceria o que é consolo de Deus se você não tivesse chorado. Então Paulo está dizendo, olha, você passa pela perseguição, pela tribulação, você é mais do que vencedor, porque pode faltar comida, pode faltar roupa, pode faltar saúde, pode faltar o que for, mas não vai faltar a presença graciosa de Deus. Não vai faltar o amor de Deus. Irmãos, é isso que a gente precisa lembrar sempre. A gente pode não ter muitas coisas que nós gostaríamos de ter, mas não nos falta o amor de Deus. Não nos falta esse cuidado paternal do Senhor. Por isso, Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode mudar o estado de filhos, porque uma vez que fomos feitos filhos de Deus, perceba, João capítulo 1, verso de número 12, o verbo ali está passivo, você é alvo, todo aquele que crê nele, foi feito filho de Deus, foi feito, não foi você que se fez filho de Deus ao crer, você foi feito filho de Deus, foi feito e nasceu não da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas da vontade de Deus. Então é esse amor que nos segura, é esse amor que nos sustenta, que nós podemos enfrentar tribulações, a ponto do próprio apóstolo Paulo, que menciona esse texto, que em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 22, dá a autenticidade do seu apostolado, fala que foi fustigado com varas, açoitado, naufrágio 3 vezes, foi picado por serpente, não morreu, enfrentou grandes perseguições, grandes lutas, e Deus cuidou dele em cada momento. Aquele que escreve aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10, dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e se você ler o capítulo 1 dessa mesma carta, ele estava preso quando escreveu isso. Mas mesmo preso, um homem que passa necessidade, um homem que passa luta, ele sabe que a presença de Deus está ali com ele. Então pense uma coisa, quando as lutas vierem e tudo tentar fazer você duvidar, você não vai ficar com aquilo que você sente, você vai ficar com aquilo que Deus diz para você, que nada pode te separar do amor dEle, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, sim, tem salvo, tem filho de Deus que passa fome, tem filho de Deus que está com doença incurável. Tem filho de Deus que perdeu tudo, perdeu família. Mas ele não deixou de ser filho de Deus por causa disso. É isso que a gente precisa guardar. Essa que é a certeza da salvação. É a certeza de um Deus que uma vez, tendo nos feito filhos, nada o demove disso. O livro de Filipenses, chamado Maravilhosa Graça, menciona sobre isso. Não há nada que eu possa fazer mais para Deus me amar mais um pouquinho. E não há nada que eu venha deixar de fazer para que Ele deixe de me amar, porque Ele é pleno de amor. E o amor dEle é eterno. Ele é imutável. Seu amor também não muda. Tribulação, angústias na alma, perseguições, nada pode nos separar do amor de Deus. Imagine aqui, até nesse versículo 38 e 39, quando Paulo diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, qualquer coisa que vai acontecer no futuro, descansa no Senhor, porque você pode perder tudo na sua vida. Pode perder sua família, pode perder sua saúde, pode perder o seu trabalho, tudo aquilo que muitas vezes nós depositamos a nossa confiança e mascaramos, falando que nós cremos em Jesus, falamos que nós temos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, mas no final das contas Deus sabe que se Ele tirar o trabalho, se Ele tirar a saúde, nós desanimamos e o negamos muitas vezes. Mas Ele está dizendo que as coisas do futuro não podem separar a gente dele. Nem anjos, nem principados, nem anjos, nem demônios, nem as forças espirituais celestes, do mal, ou do bem, nada pode nos separar dele, porque do bem não vai tentar separar a gente de Deus, né? Então é inconsistente.
as forças espirituais do mal. Nada pode nos separar. Aí a Bíblia apresenta um amor de Deus que nos faz mais que vencedores. Não porque tudo dá certo, entenda isso, mas porque nada pode separar você dele. Essa é a expressão mais que vencedor. Não é o sucesso terreno, não é o sucesso material, esqueça disso. Deus pode até te conceder isso, e Ele não faz isso para todo mundo. Lembrei agora daquele filme Todo Poderoso, com Jim Carrey, quando ele vai ser Deus, meu filho. Aí ele fez todo mundo ganhar na loteria lá, na Mega Sena. Aí deu problema. Foi atender o pedido de todo mundo. Deus não faz isso. Deus concede a alguns e não concede a outros. Mas seja pobre, seja rico, tendo saúde ou não, filho nunca deixa de ser filho. E a gente tem que confiar nisso. Então a Bíblia apresenta para nós um amor de Deus que é eterno, um amor de Deus que é sem medida, quando ele diz João 3,16, de tal maneira, um amor de Deus que é incondicional, porque Romanos capítulo 5, verso de número 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor grande. Quando Efésios capítulo 2, no verso 4 diz, mas por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Glória a Deus por isso, irmãos. Perseverança dos santos. Paulo ele vai dizer aqui no verso de número 38, porque eu estou bem certo. Quais são as suas dúvidas a respeito de Deus e da sua palavra? Que traz inquietação no seu coração a respeito da sua fé em Deus e mais especificamente, mais importante, da sua fé em Jesus. Porque Tiago, ele vai dizer na sua carta, no capítulo 2, no verso de número 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Então não é simplesmente crer em Deus que nos mantém seguros na salvação. Você precisa crer em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E aquele então que vai até Jesus e crê nele dessa maneira, Jesus diz, João 10, verso 28, ninguém vai tirar das minhas mãos aquele que vem a mim. Então são muitas dúvidas, mas eu quero dizer que não são as suas certezas na sua mente que vai manter você ligado a Deus. Glória a Deus por isso. Porque a nossa fé pode enfraquecer muito. E mesmo assim a gente vai continuar sendo filho. É responsabilidade sua aquecer a sua fé, fortalecer a sua fé, alimentar a sua fé, encher-se do Espírito Santo para que essa segurança esteja cada vez mais em você. Porque a fé, no final das contas, te faz sentir e confiar. Mas é o que Jesus fez e o amor dele, o amor de Deus que vai te sustentar e manter você na presença dele. Eu quero encerrar dizendo, como o verso de número 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Lembre, ninguém pode nos acusar. Primeiro, porque Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. E você precisa crer que Deus te perdoou. Se você crê em Jesus como seu Salvador e que Ele morreu por você, Deus te perdoou. Se você só perde perdão e continua na prática do pecado, você não se arrependeu de verdade. Então Deus não te perdoou. Porque a doutrina da perseverança dos santos não faz da graça de Deus algo sem valor. Como Paulo diz no capítulo 5, verso de número 21, porque então a graça de Deus abundou lá quando tinha mais pecado, eu vou pecar mais ainda para que a graça de Deus seja abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, de maneira nenhuma. Então ele vai e continua dizendo, então ninguém pode nos acusar, porque Deus nos perdoou, ninguém pode nos condenar, porque Jesus morreu e ressuscitou,
Ele foi condenado no nosso lugar. Então Jesus morreu por você, para que você tivesse o perdão de Deus e a comunhão com Deus. E ninguém pode nos separar de Deus, porque Deus nos ama por meio de Jesus Cristo. Porque Deus, se te amasse direto, Ele já não teria te amado mais. Porque nós não somos dignos. Porque nós não somos merecedores do amor de Deus. Ele nos ama por meio, verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está onde? Em quem? Em Cristo Jesus. Então, se você não tiver Jesus no meio entre você e o Pai, você não tem o amor dele. É necessário então que nós confiemos no Senhor. E é por causa da perseverança dos santos que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Outras coisas desdobram a partir desse entendimento. Existem pessoas que dizem assim: quem somos nós para dizer, quem é você para dizer que tem certeza da salvação? Você é muito prepotente achar que você é bom o suficiente para dizer que você tem certeza da salvação. É justamente o contrário. É porque nós não confiamos em nós mesmos. É porque nós sabemos que somos pecadores e jamais poderemos entrar no céu e sermos dignos do amor de Deus. É porque nós sabemos que Deus nos perdoou em Cristo, que Jesus morreu no nosso lugar e que é Deus quem nos mantém ligados ao seu amor, que é uma obra exclusiva dele, é que eu descanso. É por isso, é por aquilo que Deus diz, por aquilo que Ele fez, que eu descanso. E eu sei que quando eu estou na prosperidade, glória a Deus. Quando eu estou na provação, glória a Deus. Porque eu estou bem certo de que Deus é meu Pai e eu sou o seu filho. Ainda que eu caia muitas vezes. Nós vamos louvar ao Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição? É um cântico, um louvor tão antigo, né? Mas com a verdade que fortalece a sua fé. O meu propósito nessa noite é esse. É fortalecer a sua fé. Porque eu sei que muitas vezes você se sente enfraquecido e acha que Deus está longe. Acha que você está distante de Deus. Você pode até estar distante de Deus. Mas Deus não está longe de você. Se coloque em pé e vamos louvar ao Senhor com a certeza da nossa salvação, a certeza do amor de Deus, a certeza do perdão, a certeza da graça do Senhor sobre a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8. Verso 31 até o 39. Romanos, capítulo de número 8, verso 31 até o verso 39. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Romanos 8, do verso 31 ao 39, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez,
ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre a perseverança dos santos. Você já se sentiu fraco na fé? Será que já passou alguma vez na sua cabeça: Deus me abandonou? Eu acredito de tudo aquilo que nós temos vivido como cristãos, na leitura da palavra, na oração. Uma vez eu ouvi uma história de que um pastor, e quem me contou estava sentado no banco, era colega de quem estava à frente pregando, e diz que o pregador desceu do púlpito e foi no ouvido do colega dele, que também era pastor, estava sentado no banco, e disse assim: eu não acredito em nada do que eu preguei. Será que você já passou por isso? Viver o evangelho, viver o cristianismo, viver a membresia de uma igreja e pensar assim: será que isso tudo é verdade? Eu acredito que a gente não pode impedir que esse tipo de pensamento passe na nossa cabeça, mas a gente não pode ficar com ele. Como aquela velha história, você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. O apóstolo Paulo, ele ensina sobre a fé em Jesus para a nossa salvação, e a carta aos Romanos é uma carta teológica que fala da importância da fé em Jesus para a nossa salvação, e fala dos efeitos dessa fé em nossa vida. Especificamente no capítulo de número 6, ele diz: olha, nós morremos com Cristo, na morte dele através do nosso batismo, e ressuscitamos com ele pela fé através da ressurreição dele para uma nova vida. E aí, para que os romanos então não ficassem orgulhosos da sua própria fé em Jesus, não, eu creio. O apóstolo Paulo, ele vai mencionar, se você voltar a sua página aí, no capítulo de número 7, verso 18, 17, 18 e 19, a gente vai observar isso, e ele vai mostrar que nós não fazemos aquilo que gosta da vida, é o fato de estarmos em Cristo. Porque olha para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, que fraquejaram na fé, que falharam. A gente guarda essa frase: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas quando nós caímos, quando nós falhamos, nós imaginamos que tudo está perdido. É claro que quanto mais perto de Deus estamos, quanto mais ativos na obra de Deus estamos, mais em intimidade, mais em comunhão, mais vivenciando o amor e as práticas da palavra de Deus, mais forte nos sentiremos. E mais seguros a respeito da nossa salvação, mais seguros a respeito da nossa vida com Deus, nós estaremos. Paulo então ele ensina sobre o amor de Deus que nos mantém em Cristo, porque ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ele fala isso ainda que você passe por sofrimentos, ainda que você passe por tribulações. Mas não são justamente nesses momentos de tribulações, de lutas e grandes apertos que nós nos permitimos passar pela nossa cabeça: será que verdadeiramente eu creio em Deus? Será que eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Será que Deus está presente na minha vida? Será que realmente Ele cuida de mim? Será que realmente eu estou salvo por Cristo Jesus? São tantos serás, tantas dúvidas. E aí Paulo então nos ensina no capítulo 7, e eu quero observar esse texto, no capítulo 7, verso 17, 18 e 19, ele diz: neste caso,
Deus, como alguém que tinha comunhão com o Senhor. Ele queria fazer algo que agradava a Deus, mas ele percebia que nas suas atitudes, nas suas mãos, nos seus membros, existia uma força que impulsionava ele para fazer algo que ele não queria fazer, que ele sabia que era errado. Você quer levantar de madrugada para orar e você não consegue? Você quer ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia e você não consegue? Você quer... Que perseverança dos santos não é você permanecer firmado na fé 24 horas por dia. Irmãos, não vai ser todo domingo que você vai sair de um culto da igreja cheio de ânimo, cheio de fervor. Não vai ser todos os dias que você vai sentir, ainda que isso não queira dizer muita coisa, né? Sentir os cabelos do braço arrepiar, né? Chorar num culto. Porque no final das contas a gente não pode seguir aquilo que a gente está sentindo. Mas a segurança que a palavra de Deus nos dá. E aí a gente olha para a palavra de Deus e a gente percebe que muitas pessoas que nós consideramos que eram de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, tiveram seus dias de fraqueza. E nem por isso Deus as abandonou. Tiveram seus dias de dúvida, tiveram seus dias de negação, e nem por isso a graça de Deus se apartou deles. Louvado seja Deus que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça. E aí você lembra do filho pródigo? Como filho pródigo, às vezes nós perdemos o nosso relacionamento com o Pai. Eu quero ir embora. Quantas pessoas são recebidas num mês como membros da igreja e no outro mês estão distantes? Outras pessoas que começam muito animadas, mas de repente abandonam. Como Pedro, que negou Jesus. Não foi uma vez só não, 3 vezes. E às vezes nós olhamos para episódios como esses e imaginamos assim: eu sou bom porque eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. Mas chega um dia que você pode falhar. Chega um dia que você pode errar, mas aí o que Jesus faz? Jesus vai ao encontro dele. Jesus foi ao encontro de Pedro. Davi, quando adulterou, ele faz uma oração: restitui-me a alegria da tua salvação. Por que tudo isso? Porque então ele diz que veio buscar e salvar o que estava perdido. Em João capítulo de número 10 ele fala que ele veio salvar as ovelhas, veio reunir as ovelhas e dar a vida por elas. E ele completa dizendo lá no versículo 28 de João 10, ninguém pode tirar essas ovelhas das minhas mãos. Aí você imagina em alguns momentos da sua vida que você se sente longe de Deus, ou que você sente que Deus está longe. Mas isso é o que nós sentimos. Isso é a nossa percepção, não a realidade em si. Porque mesmo na fraqueza da nossa fé, Deus continua presente. E essa é a perseverança dos santos. Naquilo que a igreja reformada calvinista, que a igreja presbiteriana crê. Não é que em todo tempo nós esperamos cristãos fortes na fé, em que em nenhum momento vacilam. Nós esperamos cristãos que, a despeito das suas fraquezas, das suas mazelas, dos espinhos na carne, confiam que o poder de Deus se aperfeiçoa em suas fraquezas e que nada pode tirá-los das mãos de Jesus. Nada. Nada pode separar você do amor de Deus. É o que Paulo está nos ensinando. O que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu não quero, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Eu não consigo permanecer firme e fiel a Deus em todo o tempo. Logo, estarmos em Cristo, sermos mantidos na condição de salvos ou filhos de Deus, não pode ser firmado ou dependente da nossa fé.
porque a fé pode falhar. Esses dias eu fiz uma postagem na internet. Você já reparou que tem algumas pessoas que creem na fé que possuem? E você vai conversar com elas sobre Deus, sobre confiança em Deus, a pessoa fala, não, eu tenho fé. Eu tenho fé que isso vai dar certo. Mas para mim, em alguns momentos, soa fé na própria autoconfiança, numa espécie de pensamento positivo. Eu mentalizo aquilo e acredito que o que eu mentalizo vai acontecer. Essa fé não é a fé. De número 6, nos ensina que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele exista e que Ele se torna abençoador daqueles que o buscam. A sua fraqueza, muitas vezes, entendendo e vivenciando a fraqueza da sua obediência, da sua alma, diante de todas as exigências de Deus para nós, você descansa naquilo que Jesus fez. Aí você entende que perseverança dos santos não é o que você faz para permanecer na igreja, ou orando, ou lendo a Bíblia. Perseverança dos santos é o que Deus fez por meio de Jesus Cristo para te alcançar. É claro que um outro aspecto, e Paulo ele trabalha isso muito bem, principalmente na carta aos Romanos, que esse descansar na salvação de Deus, num Deus que nos ama, que nada pode nos separar dele, nada pode nos tirar de suas mãos, não porque nós permanecemos confiando nele em todo o tempo e fazendo a sua vontade em todo o tempo, porque na maioria das vezes nós erramos e pecamos, mas porque Deus, por meio de Jesus, quando envia o seu próprio Filho, Ele dá a vida para nos salvar, Ele morre numa cruz em nosso lugar, Ele ressuscita em nosso lugar, Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele continua sendo um mediador, sim, porque mesmo após a sua morte e ressurreição, nós precisamos que Ele seja nos nossos dias, que é a teologia da prosperidade, que se você está passando por uma enfermidade, por algum problema, é porque Deus está contra você. Mas então precisaríamos rasgar essa página da Bíblia, porque essa Bíblia mostra justamente o contrário e diz que quando você está na tribulação, mesmo ali, Deus está manifestando o amor dele para com a sua vida. Porque não é o fato de você ter prosperidade, tranquilidade, que vai revelar para você o amor de Deus. Justamente nos momentos mais difíceis, é que nós conhecemos o quanto Deus nos ama. Alguém aqui já experimentou o consolo de Deus? Já, eu já. Você sabe que para experimentar o consolo de Deus você teve que chorar. Você não conheceria o que é consolo de Deus se você não tivesse chorado. Então Paulo está dizendo, olha, você passa pela perseguição, pela tribulação, você é mais do que vencedor, porque pode faltar comida, pode faltar roupa, pode faltar saúde, pode faltar o que for, mas não vai faltar a presença graciosa de Deus. Não vai faltar o amor de Deus. Irmãos, é isso que a gente precisa lembrar sempre. A gente pode não ter muitas coisas que nós gostaríamos de ter, mas não nos falta o amor de Deus. Não nos falta esse cuidado paternal do Senhor. Por isso, Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode mudar o estado de filhos, porque uma vez que fomos feitos filhos de Deus, perceba, João capítulo 1, verso de número 12, o verbo ali está passivo, você é alvo, todo aquele que crê nele, foi feito filho de Deus, foi feito, não foi você que se fez filho de Deus ao crer, você foi feito filho de Deus, foi feito e nasceu não da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas da vontade de Deus.
Então é esse amor que nos segura, é esse amor que nos sustenta, que nós podemos enfrentar tribulações, a ponto do próprio apóstolo Paulo, que menciona esse texto, que em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 22, dá a autenticidade do seu apostolado. Fala que foi fustigado com varas, açoitado, naufrágio 3 vezes, foi picado por serpente, não morreu, enfrentou grandes perseguições, grandes lutas, e Deus cuidou dele em cada momento. Aquele que escreve aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10, dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e se você ler o capítulo 1 dessa mesma carta, ele estava preso quando escreveu isso. Mas mesmo preso, um homem que passa necessidade, um homem que passa luta, ele sabe que a presença de Deus está ali com ele. Então pense uma coisa, quando as lutas vierem e tudo tentar fazer você duvidar, você não vai ficar com aquilo que você sente, você vai ficar com aquilo que Deus diz para você. Que nada pode te separar do amor dEle. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, sim. Tem salvo, tem filho de Deus que passa fome. Tem filho de Deus que está com doença incurável. Tem filho de Deus que perdeu tudo, perdeu a família. Mas ele não deixou de ser filho de Deus por causa disso. É isso que a gente precisa guardar. Essa que é a certeza da salvação. É a certeza de um Deus que uma vez, tendo nos feito filhos, nada o demove disso. O livro de Filipenses, chamado Maravilhosa Graça, menciona sobre isso. Não há nada que eu possa fazer mais para Deus me amar mais um pouquinho. E não há nada que eu venha deixar de fazer para que Ele deixe de me amar, porque Ele é pleno de amor. E o amor dEle é eterno. Ele é imutável. Seu amor também não muda. Tribulação, angústias na alma, perseguições, nada pode nos separar do amor de Deus. Imagine aqui, até nesse versículo 38 e 39, quando Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, qualquer coisa que vai acontecer no futuro, descansa no Senhor, porque você pode perder tudo na sua vida. Pode perder sua família, pode perder sua saúde, pode perder o seu trabalho, tudo aquilo que muitas vezes nós depositamos a nossa confiança e mascaramos, falando que nós cremos em Jesus, falamos que nós temos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, mas no final das contas Deus sabe que se Ele tirar o trabalho, se Ele tirar a saúde, nós desanimamos e o negamos muitas vezes. Mas Ele está dizendo que as coisas do futuro não podem separar a gente dele. Nem anjos, nem principados, nem anjos, nem demônios, nem as forças espirituais celestes, do mal, ou do bem, nada pode nos separar dele, porque do bem não vai tentar separar a gente de Deus, né? Não é inconsistente. As forças espirituais do mal. Nada pode nos separar. Aí a Bíblia apresenta um amor de Deus que nos faz mais que vencedores. Não porque tudo dá certo, entenda isso, mas porque nada pode separar você dele. É essa a expressão mais que vencedor. Não é o sucesso terreno, não é o sucesso material, esqueça disso. Deus pode até te conceder isso, e Ele não faz isso para todo mundo. Lembrei agora daquele filme Todo Poderoso, com Jim Carrey, quando ele vai ser Deus meu filho. Aí ele fez todo mundo ganhar na loteria lá, na Mega Sena. Aí deu problema. Foi atender o pedido de todo mundo. Deus não faz isso. Deus concede a alguns e não concede a outros. Mas seja pobre, seja rico, tendo saúde ou não, filho nunca deixa de ser filho. E a gente tem que confiar nisso. Então a Bíblia apresenta para nós um amor de Deus que é eterno, um amor de Deus que é sem medida,
quando ele diz João 3,16, de tal maneira. Um amor de Deus que é incondicional, porque Romanos capítulo 5, verso de número 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor grande. Quando Efésios capítulo 2, no verso 4 diz, mas por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Glória a Deus por isso, irmãos. Perseverança dos santos. Paulo ele vai dizer aqui no verso de número 38, porque eu estou bem certo. Quais são as suas dúvidas a respeito de Deus e da sua palavra? Que traz inquietação no seu coração a respeito da sua fé em Deus e mais especificamente, mais importante, da sua fé em Jesus. Porque Tiago, ele vai dizer na sua carta, no capítulo 2, no verso de número 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Então não é simplesmente crer em Deus que nos mantém seguros na salvação. Você precisa crer em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E aquele então que vai até Jesus e crê nele dessa maneira, Jesus diz, João 10, verso 28, ninguém vai tirar das minhas mãos aquele que vem a mim. Então são muitas dúvidas, mas eu quero dizer que não são as suas certezas na sua mente que vai manter você ligado a Deus. Glória a Deus por isso. Porque a nossa fé pode enfraquecer muito. E mesmo assim a gente vai continuar sendo filho. É responsabilidade sua aquecer a sua fé, fortalecer a sua fé, alimentar a sua fé, encher-se do Espírito Santo para que essa segurança esteja cada vez mais em você. Porque a fé, no final das contas, te faz sentir e confiar. Mas é o que Jesus fez e o amor dele, o amor de Deus que vai te sustentar e manter você na presença dele. Eu quero encerrar dizendo, como o verso de número 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Lembre, ninguém pode nos acusar. Primeiro, porque Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. E você precisa crer que Deus te perdoou. Se você crê em Jesus como seu Salvador e que Ele morreu por você, Deus te perdoou. Se você só perde perdão e continua na prática do pecado, você não se arrependeu de verdade. Então Deus não te perdoou. Porque a doutrina da perseverança dos santos não faz da graça de Deus algo sem valor. Como Paulo diz no capítulo 5, verso de número 21, porque então a graça de Deus abundou lá quando tinha mais pecado, eu vou pecar mais ainda para que a graça de Deus seja abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, de maneira nenhuma. Então ele vai e continua dizendo, então ninguém pode nos acusar, porque Deus nos perdoou. Ninguém pode nos condenar, porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi condenado no nosso lugar. Então Jesus morreu por você, para que você tivesse o perdão de Deus e a comunhão com Deus. E ninguém pode nos separar de Deus, porque Deus nos ama por meio de Jesus Cristo. Porque Deus, se te amasse direto, Ele já não teria te amado mais. Porque nós não somos dignos. Porque nós não somos merecedores do amor de Deus. Ele nos ama por meio, verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está onde? Em quem? Em Cristo Jesus. Então, se você não tiver Jesus no meio entre você e o Pai, você não tem o amor dele. É necessário então que nós confiemos no Senhor. E é por causa da perseverança dos santos que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Outras coisas desdobram a partir desse entendimento. Existem pessoas que dizem assim, quem somos nós para dizer, quem é você para dizer que tem certeza da salvação? Você é muito prepotente achar que você é bom o suficiente para dizer que você tem certeza da salvação. É justamente o contrário.
É porque nós não confiamos em nós mesmos. É porque nós sabemos que somos pecadores e jamais poderemos entrar no céu e sermos dignos do amor de Deus. É porque nós sabemos que Deus nos perdoou em Cristo, que Jesus morreu no nosso lugar e que é Deus quem nos mantém ligado ao seu amor, que é uma obra exclusiva dele, é que eu descanso. É por isso, é por aquilo que Deus disse, por aquilo que Ele fez, que eu descanso. E eu sei que quando eu estou na prosperidade, glória a Deus. Quando eu estou na provação, glória a Deus. Porque eu estou bem certo de que Deus é meu Pai e eu sou o seu filho. Ainda que eu caia muitas vezes. Nós vamos louvar ao Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição? É um cântico, um louvor tão antigo, né? Mas com a verdade que fortalece a sua fé. O meu propósito nessa noite é esse. É fortalecer a sua fé. Porque eu sei que muitas vezes você se sente enfraquecido e acha que Deus está longe. Acha que você está distante de Deus. Você pode até estar distante de Deus. Mas Deus não está longe de você. Se coloque em pé e vamos louvar ao Senhor com a certeza da nossa salvação, a certeza do amor de Deus, a certeza do perdão, a certeza da graça do Senhor sobre a nossa vida.